Excelente dia! Senta aqui no café porque a vida deixou uma boa leitura para hoje. A vida que ela não planejou. Ela tinha 18 anos, gostava de ciência, estudava em uma das escolas mais importantes do seu país e sonhava em cursar medicina. Talvez já imaginasse os próximos anos, a faculdade, os livros, os corredores de um hospital. O futuro que ainda não existia, mas que dentro dela já parecia real. Até que uma tarde comum, ela entrou em um ônibus. E essa é uma das coisas curiosas sobre a vida. Alguns dias começam sem nenhum sinal de que serão lembrados para sempre. Você acorda, escolhe uma roupa, sai de casa, faz planos para a semana seguinte, sem imaginar que, algumas horas depois, existirá uma vida antes daquele dia e outra completamente diferente depois dele. O ônibus que ela estava sofreu um grave acidente e o impacto foi violento. O corpo daquela jovem ficou tão ferido que ninguém sabia exatamente como seria sua recuperação. Vieram as cirurgias, as dores, os meses deitada e uma pergunta que talvez doesse tanto quanto o próprio corpo. O que aconteceria com a vida que ela havia planejado? Mas eu quero parar a história aqui porque nós conhecemos o final. E conhecer o final costuma nos deixar injustos como meio, assim como eu falei ontem. Hoje, olhamos para aquele acidente e encontramos uma artista, quadros, exposições, uma mulher conhecida no mundo inteiro. Mas naquela cama, ela ainda não era Frida Kahlo, como nós a conhecemos. Ela era uma jovem, de 18 anos, tentando entender o que havia acontecido com o futuro que ela sonhava. E existem perdas que quase ninguém vê. Você não perdeu uma pessoa, não perdeu algo que você possa tocar. Você perde, muitas vezes, uma vida que já havia começado a existir dentro da tua cabeça. E como a gente se despede de uma história que nunca chegou a acontecer? Durante a recuperação, sua mãe adaptou um suporte para que ela pudesse pintar deitada. Colocaram um espelho acima da cama e, sem poder sair, ela começou a observar aquilo que estava ao seu alcance. O próprio rosto, o próprio corpo, a própria dor. E começou a pintar. Não porque ela queria ou sabia que seria artista. Não porque alguém havia contado que seus quadros atravessariam gerações. Talvez apenas porque aquele era o lugar de onde ela conseguia enxergar a vida naquele momento. O nome daquela jovem, eu já disse, era Frida Kahlo. Hoje é quase impossível pensar nela sem pensar em arte. Mas essa é a perspectiva de quem conhece o final. Frida talvez enxergasse apenas uma vida que não viveria aos seus 18 anos. E foi isso que me fez pensar. Quantas vezes ficamos tão presos ao futuro que perdemos, que deixamos de perceber aquilo que ainda pode nascer? Eu conheço muitas pessoas que são completamente presas a histórias que elas criaram na própria cabeça. E essa história não vai existir. E por estar preso, ela deixa de viver o que é dela. Nem toda dor esconde um propósito. E eu não estou dizendo que aquele acidente precisava acontecer. Perspectiva não é criar uma explicação bonita para aquilo que te machucou. É aceitar que o que não conseguimos enxergar hoje talvez ainda não seja a história inteira. Frida não apagou a dor. Ela pintou a partir dela. E talvez exista alguma parte da sua vida que também não acontece como você imaginava. Então, deixa eu te perguntar. Você ainda está olhando apenas para a vida que deixou de acontecer? Ou você já consegue perceber o que começa a nascer depois dela? Entender que uma história não acontece não precisa fazer de você um perdedor. Às vezes, e só às vezes, é necessário mudar a perspectiva de onde você enxerga que a história que você imaginava na tua cabeça poderá e deve ter um final diferente daquele que você planejou, tornando-se assim a sua verdadeira história. Agora, vai lá ler sua vida, porque ela continua acontecendo. Muda sua perspectiva, ajusta os seus ângulos. E eu te espero no café de amanhã.